Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do POAcast, o podcast do Diretório Municipal do Novo aqui de Porto Alegre. Aqui você conhece tudo o que está acontecendo no partido e, fundamentalmente, as pessoas que estão fazendo diferença e contribuindo para transformar a nossa cidade com ideias de liberdade, responsabilidade e protagonismo. E hoje o episódio vai ser muito especial. A gente vai conhecer uma mulher que tem se destacado como empreendedora, ativista e dirigente do nosso Diretório Municipal aqui de Porto Alegre. Eu estou falando da Danixa Ferraz, que é fundadora do projeto Empreender Liberta, ativista pela liberdade e atual coordenadora do Mulheres pelo Novo aqui de Porto Alegre. Danixa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Matheus. É um prazer estar aqui. Que bom, a gente fica feliz. Então, antes de começar, eu peço que tu passe o teu Instagram para a turma poder entrar em contato contigo e dar os feedbacks aqui do nosso podcast, né? @DaniXaFerraz30. Boa. Então vamos lá, para começar os nossos trabalhos aqui. Antes da gente efetivamente falar sobre política, partido, ideias de liberdade, eu queria que tu te apresentasse para a turma, falar um pouquinho de que tu faz hoje e especialmente o que tu fez antes, de estar aqui, para que estivesse aqui na nossa bancada conversando comigo. Bom, eu vim do interior com 18 anos, e cheguei aqui em Porto Alegre trabalhando com carteira assinada, CLT. Meu primeiro trabalho foi babysitter, e aí eu vi Porto Alegre assim, um leque aberto para ganhar dinheiro. E aí eu disse, na época eu não tinha ideia o que era empreendedorismo e eu queria ser autônoma. E aí comecei a fazer curso de formação, fiz massoterapia e 26 anos eu sou empreendedora. Legal. Boa, então foi uma trajetória de empreendedorismo que te levou a entender que liberdade era o caminho mais lógico para as coisas, né? Isso. Boa, e como é que o partido entrou na tua vida? Então, eu vinha observando já o Partido Novo, e eu me encaixo nesses princípios e valores. Gostei, ficha limpa, menos impostos, e política de verdade para quem precisa. E observando, assim, meu primeiro voto foi no Marcel Van Hatten, e conheci o Thiago Albert, que é o meu grande padrinho na política. E no último contexto que teve para votação para presidente, assim, ver um ex-presidiário voltando pro comando, pro poder, eu vi que realmente não dava para eu ficar de braços cruzados e eu tinha que sair, tomar uma atitude, começar a mudança por mim, sabe? Isso é importante. E procurar um partido para me filiar é o Novo. Eu pensei, óbvio que é o Novo. Eu já conheci o Thiago Albert também, estava ali em contato, sabe? E ele me apresentou muito bem o partido. E aí, cá estou. É legal. E uma trajetória que eu acho que é interessante a gente observar também é como que se dá o passo de iniciar a filiação do partido até se tornar, então, uma das representantes do partido aqui de Porto Alegre, né? Logo que eu me filiei no partido, fui convidada pelo Zanotto para participar de um evento, um almoço, lá no Caldeiras. E aí, o que acontece? Tinha 13 homens e uma mulher. Normal. E aí cadê as mulheres do partido? Aí o Zanotto me passou, tinha algumas filiadas, e ele me deu uma abertura incrível, assim, sabe? Eu me senti muito à vontade de puxar as mulheres. E aí eu vim com esse objetivo no partido de aumentar a representação feminina na política. E engajar essas mulheres na política. E aí eu disse assim, eu tô no partido, eu quero companhia. Em outubro daquele mesmo ano que eu entrei, tinha Outubro Rosa. E eu fiz um chá delas, com uma palestra incrível com o Dr. Vinícius sobre prevenção do câncer de mama. E mais uma linha de tempo com todas as mulheres de ideias liberais e que contribuíram na política e também nas invenções. E apresentei o partido para todas as mulheres que estavam ali. Convidei 30 mulheres, foram 27. Foi um bom número. E 20 dali saíram filiadas, engajadas no partido. Que legal. Esse foi o meu começo ali, minha história no Novo. E a gente começou a fazer um movimento, na época era Mulheres do Novo Porto Alegre. Eu acho que isso é muito legal, porque mostra
muita da tua proatividade, assim, né? Tu entrou e não esperou o partido fazer alguma coisa por ti, mas tu já entrou motivada a partir de um convite do Zanotto, né? Que hoje é o nosso presidente aqui, sim, mas já trouxe gente, deu vida pro partido. Eu acho que isso é muito sentido, né? Para todos os filiados que te conhecem, né? E que são filiados hoje do Partido Novo. Eu queria que tu comentasse também um pouquinho mais, né, da coordenação do Mulheres pelo Novo de Porto Alegre. Aí o Zanotto falou, Danix, agora tu vai começar a coordenar esse grupinho. Aí aconteceu que depois veio o movimento Mulheres pelo Novo em todo o estado, né? Começou ali com a Carol, que foi a coordenadora estadual, me pedindo apoio, disse, Danix, tu me ajuda a ir nos outros municípios e dar o pontapé inicial nesse movimento. E a gente ia Caxias, Gravataí, Canoas, sabe? A gente foi em vários municípios. Sim, foram andando. E hoje a gente tem uma estrutura Mulheres pelo Novo RS, com mais de 1000 mulheres já estamos. Sim, né? Muito legal. E eu sou muito feliz e grata para dar continuidade no trabalho, né? Agora focada em Porto Alegre e aumentar realmente a representação. E eu me sinto aqui no Novo, quando trabalhei ali na nominata para 2024 de vereadoras, né? Sabe quando tu se sente, tu não é só uma cota, é diferente de outros partidos, tem algo diferente que diferencia. Tem um propósito. Tem um propósito, tu não tá ali porque chegou, sabe? E eu tenho orgulho disso, e orgulho desse trabalho. E esse é o meu objetivo principal, sabe? Aumentar a representação das mulheres na política. Entendê-las, o que afasta elas, a gente sabe que são vários desafios. Então eu escuto, né? Meu avô sempre diz, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Escuta mais. É verdade. E eu escuto mais, sabe? Eu tenho isso de escutar mais e poder identificar o que está faltando para ela chegar nesse caminho e engajar na política e ajudar. Então, agora, como dirigente do Novo, tu quer dar mais vazão ainda a essas ideias e essa vocação que tu tens, né, de agregar mulheres para dentro da política e, obviamente, do Partido Novo, né? Exatamente. Boa, excelente. Deixa eu te perguntar uma coisa, um pouquinho mais ampla, digamos assim, né? A gente vê que as mulheres, elas são maioria na sociedade, mas, de fato, a gente não vê uma representatividade tão grande do público feminino, tanto na política assim como no Partido Novo. Por que tu acha que a gente se encontra nessa situação? E apesar do trabalho belíssimo, né, que tu tem feito até agora, o que tu vê que falta ainda para as mulheres serem maioria dentro do nosso partido? O que acontece é que as mulheres, algumas delas já veem a política de uma forma assim, não quero me misturar, já vem decepcionada de todo um contexto, né, que a gente vem vivendo político e também as tarefas, né? A mobilidade que ela tem numa cidade, assim, a falta de tempo que ela, né, então tem que achar um tempo, mas é isso que eu tento encorajar, assim, eu busco encorajar que por mais falta de tempo a gente tem que ter uma boa administração e gestão do tempo e encaixar a política na nossa vida. A maioria são mães, a maioria quer deixar um futuro melhor para os seus filhos, né? Todos que têm filhos querem deixar um futuro melhor. Eu não sou mãe, mas tenho sobrinhos. Sim. Né? E eu estou na política por eles. Porque quando eu ver a juventude saindo do país, que seja por uma oportunidade e não por uma falta de opção que o meu país não está dando. É verdade, isso é verdade. Sabe? E assim a gente vai engajando. E eu acho assim, a gente vê a dificuldade maior das mulheres está pegado nisso, na falta de tempo e da maneira que ela está vendo a política. E a gente tem que trazer para ela uma forma diferente, um olhar diferente para a política. Né? E o pessoal fala assim, tu vai levantar a bandeira das mulheres. Gente, eu trabalho com elas, mas a gente veio para somar. Essa é a diferença. Sabe? Meus colegas de partido, os homens, porque ninguém vai fazer verão sozinho. Então as mulheres têm que vir para somar. E isso eu achei no Novo, que é diferente daquela coisa assim da ideologia esquerda, né, feminista.
né? E ali a gente vê essa diferença e o novo ainda me cativa mais ainda por isso, sabe? Por esse somatório, porque a gente é um time, né? A gente precisa estar junto para crescer e oportunizar um Brasil melhor, com mais oportunidades. E como é que tu tem visto a recepção, né? Tu tem sido bastante vocal nesse aspecto de agregar as mulheres para dentro do partido. E o que tu tem ouvido, né, assim, delas de, puxa, tem interesse, não tem interesse, pô, isso não é para mim, qual que é geralmente a primeira resposta que tu ouve, né? Tu diz uma formação de nominata, assim? De convidar para se filiar, para entrar nos eventos, enfim. Sim, elas são bem participativas dos eventos, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem uma participação muito boa nos eventos. E algumas vezes quando eu chamo, vamos fazer uma nominata, vamos... Aí já começa a ficar mais difícil, aí algumas nem se imaginam, né? Sim. Quando eu chamei a Julia Zardo, talvez ela não estava se imaginando, mas está aí a nossa secretária do meio ambiente, né? Adjunta, trabalhando e mostrando serviço. A Aline também... que é secretária do desenvolvimento ali de Alvorada também, ela disse que não se imaginava, mas eu já estava de olho na Aline desde o tempo de Lola, porque eu também sou Lola RS, né? E aí depois elas, estava certa, era aqui meu lugar. A gente vai primeiro discordando e depois vai se tornando, vamos dizer assim, né, apaixonada pela questão, né? Sim. E hoje elas não conseguem se ver de outra maneira, a não ser na política. Exatamente. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. E tu acha que a principal barreira é questão de tempo ou tu acha que as mulheres ainda enxergam um ambiente muito masculino? As duas coisas. As duas coisas, né? Sim. E se a gente pudesse... colocar uma frente à outra, tu acha que existe o tempo ou o ambiente? É difícil, né, escolher? É muito difícil, eu acho que é um somatório, né, de tempo e... O que eu acho que o novo tende a ser um pouco diferente, como tu bem mencionaste, é a questão de tornar as pessoas incluídas para dentro do partido. Mas não pela questão de, poxa, são mulheres, a gente tem que ter cota, mas pelo respeito ao indivíduo. Né? Exato. Não importa se é homem ou mulher, se é negro, se é branco, se é homossexual, o respeito ao indivíduo e à liberdade. Eu acho que esses são os pilares fundamentais do novo, que seguem os valores do liberalismo e que a gente aplica na prática. Né? Então a gente quer pessoas boas e que venham para somar, independente de quem sejam essas pessoas, mas desde que sigam os valores com que a gente se propõe. Né? Exatamente, é um somatório que faz o time. Bom, falamos bastante sobre mulheres, mas tem um outro projeto bem interessante que é do Empreender Liberta. Fala um pouquinho dele também, por favor. Então, aí, baseado em 26 anos de empreendedorismo, aquelas ideias da gente vem de economia, né, ali do mercado, eu pensei, vou fazer um projeto e vou entrar na comunidade. Foi a primeira vez que eu apresentei o projeto com uma comunidade, foi no Santa Teresa. E ele veio assim com uma linguagem super simples, descomplicada, para que a pessoa possa diferenciar o que é empreender e o que é uma venda por desespero, né? Para não romantizar o empreendedorismo nisso. E aí, para trazer autonomia para as mulheres, para homens, para quem quisesse. Né? Hoje eu estou mais focada com as mulheres, ele está mais sendo trabalhado com mulheres, né? Mas o Empreender Liberta veio para trazer autonomia financeira para as pessoas e mostrar que ela é capaz de viver gerando a sua própria riqueza, sem esperar migalhas do Estado. Exatamente. Que é onde o que acontece quando eu fui... Ser o próprio protagonista do sucesso. Né? Exatamente. Não importa se é uma venda, se é um produto simples, Deus de um bolo de pote. Né? E aí ela vai gerando ali a marca, é todo um passo a passo.
geração de marca, registro, oficializar um CNPJ, oficializar o MEI. Né? E eu fui buscando estrutura. Abrir na junta, todo esse processo, né? Pagar os impostos. Exatamente, fazer circular de fato. Sim. E aí eu comecei a formar uma galera ali, sabe? Legal. E aí eu vi, eu preciso de parceria. Sim. Sicredi. Eu preciso do Sebrae. Sim. Sabe? Para poder ajudar. E aí formalizou, e agora? E aí a gente pegou o final do ano de dezembro agora, do ano passado, 2024, comecei a me inserir nas feiras, né, para montar a feira. E aí esse pessoal do projeto começou a participar das feiras. Hoje alguns já têm espaço físico. Que legal. E agora até tem uma feira, Lomba do Pinheiro, também, né, o pessoal ali só no CPF e o Liberta, ele vai entrar nisso, na formalização do CNPJ. Já tem uma estruturinha ali com o Sicredi, a gente vai ensinar, ajudar, dar esses primeiros passos para alavancar. E eles terem oportunidade até de microcrédito, né? Lógico. A gente tem microcrédito, juros zero, e muitos não conseguem ter alcance porque não estão, né, oficializados. Eu queria que tu desse um testemunho, né, de alguma pessoa que tu pode citar aqui, não precisa, né, nominalmente, mas pelo menos a história, marcando como que o empreendedorismo efetivamente mudou o caminho e deu mais autonomia para essas mulheres e para os outros empresários. Vou citar uma história que me marcou muito demais, que é uma pessoa, ela é de Guaíba, então foi assim, uma pessoa que eu pensei que nunca ia precisar desse meu projeto é tão pequeno, não vai... Né, o poder aquisitivo bom, financeiro da pessoa. E aí ela queria entender mais do empreendedorismo, queria ver, Dani, o que será que eu posso investir, o que vai dar, o que sabe fazer. Daí ela investiu no negócio dela, hoje ela tem autonomia financeira e se livrou de um relacionamento tóxico. Olha só, de uma pessoa mudou a vida totalmente. Aí ela deu um depoimento na minha campanha de 2024 para vereadora, que ela não imaginava, assim, a proporção que isso ia tomar na vida dela, né? E ela disse, Dani, tu não libertou só a mim, tu libertou meu filho de ver cenas de violências domésticas em casa, porque eu não tinha a base, a autonomia financeira, então eu ficava apegada, eu tava de mãos atadas, dependendo tudo. Porque não é só a questão de ter mais acesso ao dinheiro, né? É de tu criar responsabilidade. Olha, esse negócio depende de mim, depende de eu estar mentalmente focada, de conseguir fazer as coisas, tanto de produto quanto da administração da empresa, e naturalmente aquilo vai expandindo para toda a vida, né? Então, e foi uma história que me emocionou, sabe? E ela disse, não, eu quero dar depoimento. Que legal. Daí... parabéns. Espero que siga evoluindo, né? E aí eu vi, né, o quão é importante, né? A autonomia para a mulher financeira. Sem dúvida. Até de um relacionamento tóxico, que era uma coisa que eu não estava nem pensando ali. Boa. Bom, vamos falar um pouquinho de partido e militância aqui também. O que tu acha que cada filiado deve fazer dentro do partido e como que esse filiado que porventura não participa tanto dos nossos eventos, como que ele poderia se engajar mais, o que ele deveria fazer, quais são os caminhos, como é que ele se engaja, para onde ele fica sabendo, né, do que a gente está fazendo aqui? A gente tem a nossa página no Novo Porto Alegre, começar a seguir a nossa página. A gente manda por e-mail também os eventos. Exato. Agora este ano é o ano dos eventos, né? A gente está aí com bastante oportunidade coisa, né? De levar o novo para quem não conhece, para quem já conhece. Tem a página Mulheres pelo Novo Porto Alegre também. E o que eu acho, assim, engajamento para o filiado, a gente sabe que, o tempo, sempre é o tempo, né? Sim. Mas, assim, gente, tá afiliado, vão ser ativo, sabe? Tem portas abertas, cada afiliado traz alguém para apresentar o partido, sabe? Não vão ficar perdendo tempo em converter alguém da esquerda para a direita, mas aquele teu vizinho que tá ali, que é uma pessoa do bem, sabe? Às vezes empreendedor, vamos trazer ele, né? Vamos enganjar e a gente precisa aumentar o nosso número de filiados também.
né? E dar vida cada vez mais para esse movimento do novo. Eu concordo com isso. Eu sempre falo que na política o nosso inimigo não é quem está diametralmente oposto a gente, né? A gente não vai converter alguém que é pessoalista, alguém que é petista, mas alguém que está muito perto da gente. Essa pessoa eventualmente comunga de alguns valores conosco, mas ainda não frequentou o mesmo ambiente que a gente. Então, pessoas que são de direita, têm alguns ideais conservadores, eventualmente até têm alguns ideais libertários, mas ainda porventura não teve presente em algum evento. Então, acho que essa pessoa é a ideal para que a gente, né, comece a conviver com ela. E tenho certeza que em todos os nossos eventos vão gostar bastante, né, Danixa? Sim, nossos eventos estão bem bons. A gente está conseguindo também fazer eventos na comunidade com o Patrick. Exato. Foi um baita evento agora. Muito interessante. Boa. E me diz uma coisa, e a tua atuação como dirigente dentro do partido? Tem mudado um pouco como tu enxerga a política no Novo? Tem te dado mais esperanças, né, para Porto Alegre? Sempre esperança. Não, enquanto houver vida, tem esperança, porque a gente não pode desacreditar, desanimar, entendeu? Por mais que tenha obstáculo ali, a gente tem, e nós brasileiros, a gente tem uma capacidade fênix, a gente tem uma capacidade incrível. Muita resiliência, né? De superação, resiliência, e mostrar as respostas nas urnas, né? É o mais importante. 2026 está aí. E eu li um livro que falava sobre democracia, onde mata uma democracia, sabe? E aí acaba na urna. Exatamente. Então a gente não pode deixar. Então aquele voto nulo é muito precioso. Aquele que se abstém, que está em casa, sabe? A diferença que faz. Não, e essas pessoas que porventura votam nula, que se tivesse convivido mais com a gente, poderiam, né, somar mais. Né? Então, sem dúvida, esses são os mais importantes. São os mais importantes. Daí, quem se abstém e vota nula, não gosta de política. Mas eu também não gosto nem do B nem do L. Mas daí o que acontece? Tu acaba sendo governado por quem gosta e ainda por gente má. É exatamente o testemunho que tu teve, né, da tua atuação, né? Pô, eu sentia que eu não gostava daquilo, mas eu, né, quero fazer parte da mudança, né? Então veio para o partido muito em função disso, né? Então, concordo 100% com a tua atitude. E o que tu acha que o Novo pode se transformar a partir daqui? E como tu acha que a gente deveria ainda atuar para atingir mais pessoas? Na penúltima apresentação Portas Abertas com o Camusato, a gente viu assim como a gente alavancou. Né? O Novo vem crescendo muito e tem que continuar nesse caminho de crescimento através dos nossos eventos, trazendo mais filiados, né? Da comunicação, o trabalho que está sendo feito agora, o podcast, é uma porta aberta também de levar o Novo para as pessoas. O amigo vai lá, abre, manda lá o link para o outro amigo que não é do Novo, já é uma maneira de conhecer. E qual era a outra pergunta? Onde tu acha que a gente pode chegar com tudo isso, né? Todos esses eventos que a gente está fazendo, enfim, então uma visão. E a pergunta que eu quero que tu responda finalmente é: quantos vereadores teremos na próxima eleição? Então, aonde eu acho que a gente pode chegar? A gente já chegou numa nominata espetacular de 2024, que foi a maior nominata. Exatamente. Então agora é dobrar a meta. Em 2028 teremos 6, então? Tem que dobrar a meta. Quase isso, né? Pelo menos 4 nós teremos lá, né? E nós temos aí a Júlia Zarda, que foi nossa primeira suplente, né? E por pouco a gente não colocou lá direto. Eu acredito que agora, na próxima, a gente emplaque 2028 mais vereadores. Acho que o azar foi muito, muito pouco. Talvez a gente até ainda, né, tenha uma reviravolta aí, mas pelo menos 3 na próxima eleição, eu tenho certeza que a gente faz com 3 folga, cadeiras. Né? A gente faz. Boa. E será que a 4ª vai ser a tua cadeira? Bom, Denise, vamos para uma outra parte aqui agora, que se chama ping-pong, que a ideia é fazer perguntas rápidas em que tu fale a primeira coisa que te vem na tua mente. Tá? Uma mulher que te inspira na tua vida política. Margarete Dama de Ferro, não tem como. Não tem, né?
Tati era, acho que a mais citada aqui no programa, né? E o livro que mudou a tua forma de pensar? Economia Austríaca. Boa. Que é básico, simples, ali. Sim. E realmente, quando eu terminei de ler, eu disse, isso que tinha que ter nas escolas. Né? Eu fiz economia, né? Sou economista de formação e não tive economia austríaca na faculdade, né? Tive que buscar por fora, enfim, porque a gente tem uma pincelada de liberalismo sobre Adam Smith, né? Que acho que todo mundo, né, lê um pouquinho, né? A Mão Invisível, né? Aí eu comecei a me aprofundar na leitura. Adam Smith. Boa. Muito bom. Mas em termos de economia austríaca a gente não vê, né? Então, assim, é realmente muito deixada de lado aqui, né? E o maior desafio de ser empreendedora no Brasil é os impostos, né? Pelo meio é menos, né? Sim. Eu fiquei ali. Mas as burocracias dos primeiros passos, né? Para MEI é menor, mas a gente sabe, assim, para tirar o alvará, para botar a funcionar, os caras tá com tudo montado, tá esperando a vistoria, a demora, né? Sim. Deu uma acelerada agora com nossos mandatários. O Ramiro ali ajudou bastante, né? Por isso que a gente precisa de ter mais mandatário do novo. Eu acho que na última... Eles vieram para facilitar a vida. Acho que o último governo aqui do município liberou vários alvarás, tornou um pouco mais rápida, né, a abertura de empresas. Mas, de qualquer forma, isso é um processo contínuo, né? A gente precisa estar atento a isso para tornar o empreendedorismo cada vez mais dinâmico e que, né, naturalmente, gerando mais renda, mais empregos para a população como um todo, né? Exato. É a locomotiva, né? De um país, de um município. Boa. Danixa, deixo aqui o microfone aberto para te fazer as tuas considerações finais, né? E contar convites aí para as próximas oportunidades da gente conversar aqui um pouquinho também. Tá certo. Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui e eu gostaria de deixar um chamado então para você, mulher que está aí assistindo, para que você saia da indignação e venha partir para a ação junto com o nosso movimento aí RS de mulheres e começar a filiar aí quem está nos assistindo, pode me procurar lá, no privado. Esse tempo tinha mensagem no privado de uma menina que queria se filiar e eu não perdi tempo, não. É isso aí. É isso. Deixar o chamado aí para mulheres na política, a gente precisa. Boa, Danixa. Muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza que em breve faremos outros aí. Tchau, gente. Obrigado. Vamos fazer parte junto desse time maravilhoso. Venha pro novo. Boa, Danixa. E também não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo que você acabou de assistir, mande para um amigo, mande para a família toda, e isso vai nos ajudar muito com o alcance aqui do programa, naturalmente vai fazer com que mais pessoas se interessem pelos assuntos que a gente está tocando por aqui.